O mundo foi surpreendido com o tarifaço de Trump. Lula perdido e o Brasil no fogo cruzado. Quem que paga essa conta? O anúncio de Donald Trump de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos caiu como uma bomba em Brasília e vai cair para todos os brasileiros, principalmente as empresas. E não é para menos. Nós estamos falando de um impacto direto sobre alumínio, aço, commodities, produtos agrícolas e sobre a própria percepção internacional do Brasil, na verdade sobre todas as exportações. E o que está por trás dessa escalada tarifária? É só uma questão econômica? É política? Ou é algum recado? Primeiro ponto, Trump não age apenas como a calculadora na mão. O discurso dele vem recheado de acusações, algumas delas pertinentes e outras nem tanto. E a gente vai falar sobre isso. Porque ele fala em caça às bruxas contra Bolsonaro, acusa o Supremo de censura ilegal e promete retaliações caso o Brasil aumente e revide nessa guerra tarifária que se iniciou. Isso não é só protecionismo, isso é geopolítica agressiva. Trump está falando com o mundo, com os empresários americanos, mas também com os brasileiros, especialmente com a direita órfã de liderança nacional. O segundo ponto, Lula não ajuda. O Itamaraty insiste numa diplomacia ideológica, buscando aproximação com blocos como o BRICS, flertando com regimes autoritários e comprando brigas que o Brasil simplesmente não tem músculo para sustentar. O Lula não consegue sustentar o seu desejo de se aliar às ditaduras, de liderar discussões pela desdolarização, para se aproximar do Oriente e não ficar com o Ocidente, nosso segundo maior parceiro comercial. Em vez de um soft power, de um Lula pragmático, eles escolhe o confronto retórico, compra uma briga que não é para o Brasil. Isso é péssimo para o Brasil. Isso é péssimo para o povo brasileiro. O Trump pode dizer que está punindo o Brasil, mas o que ele faz é encarecer bens para os consumidores e insumos, o que também impacta as empresas americanas. E aí está um erro de Trump. É o protecionismo clássico, e essa é a minha grande crítica ao Trump. Ele defende os setores ineficientes, um lobby industrial, uma retórica patriótica, mas quem paga a conta disso, quem vai pagar, vai ser gente comum. Do lado brasileiro, a situação não é melhor. Nós temos um governo que não entende de economia de mercado, que atrapalha negócios bilionários, que está entrando numa guerra sendo muito menor. Por exemplo, aquela venda de blindados para Israel, que por questão ideológica a gente se aliou com países antidemocráticos e perde comercialmente. Críticas internacionais com notas oficiais infladas sobre soberania, mas vazia em estratégia, aliança com ditaduras, com grupos terroristas, isso tudo está na conta. Enquanto isso, conta sobe. A siderurgia brasileira já opera sob margens apertadíssimas. O agronegócio que depende de exportação para sobreviver, o dólar está disparando, os custos internos explodindo, as pequenas e médias empresas que poderiam exportar ficam sem margem. O Brasil nunca teve tanta recuperação judicial de empresas. E vem mais essa bomba. Os juros estão lá nas alturas, o ambiente de negócio do Brasil está cada vez menos previsível, menos segurança jurídica. E aqui vem a pergunta incômoda. O que a gente deveria estar fazendo? A resposta é simples no princípio, mas difícil na prática, que é desarmar as barreiras, abrir os mercados, reduzir o peso do Estado, aumentar a previsibilidade. Tem que fazer diplomacia comercial, pragmática. O Brasil deveria ser um polo de atração de investimento e não se dar o luxo de ficar comprando briga. Em vez de gritar contra o dólar, a gente deveria fortalecer a nossa moeda com responsabilidade fiscal. Em vez de comprar brigas globais, a gente deveria estar buscando acordos bilaterais que aumentem o comércio e aumentem a produtividade. É isso que beneficia o povo brasileiro. Para quem acha que o Trump é herói também, vale aqui lembrar, o governo que sobe tarifa e subsidia setores ineficientes, que ameaça parceiros comerciais, não tem nada a ver de livre mercado nisso. Defende os amigos do rei. O verdadeiro liberalismo defende o livre comércio, defende contratos seguros do Estado limitado. Ainda que isso possa, de alguma forma, ser justificável pelo Trump, é um preço que fica nas costas do americano também. É claro que muito menos do que nas costas do brasileiro, que está no polo mais frágil dessa equação. Isso também tem a ver com aquela história de balança comercial favorável, que o Trump falou, que tem dados controversos, mas se tem uma lição a tirar daqui, é que a gente precisa urgentemente de líderes menos e façam mais em favor da democracia e menos em favor de ditaduras do que ficar comprando guerra desnecessária. E sobre essa questão do protecionismo, que eu acho que é o grande erro do Trump, que fala que os Estados Unidos não está em um ambiente de balança comercial favorável, isso não tem nenhum sentido. E essa é uma crítica que eu faço ao Lula, principalmente à esquerda. Eu tenho uma balança comercial desfavorável com o supermercado do meu bairro. Você também tem. E o que isso tem a ver? O que isso tem de prejudicial? Nada. Absolutamente nada. Uma ação para resolver isso seria você ter que lavar prato para eles, trabalhar de empacotador, mas isso não iria de maneira nenhuma
resultar em uma melhor situação, nem para você, nem para o supermercado. Se você compra no supermercado é porque aquilo é bom para você. Se você escolhe comprar um produto de uma cidade vizinha ou de um estado vizinho, também não tem nenhum problema, aquela ação é a melhor para você. Se você compra de um outro país, também não tem nenhum problema, porque é a melhor coisa para você. E se é a melhor coisa para a somatória dos indivíduos, é a melhor coisa para o país. Então essa história de balança comercial é um grande engodo, é um erro econômico do Trump, é aquilo que Elon Musk também critica, os liberais criticam, que o Brasil tanto erra e que os Estados Unidos, infelizmente, pelo menos também estão errando. Só que, mais uma vez, o que Lula vai fazer com relação a isso? Lula nos colocou nessa situação ao nos aliar a países ditatoriais. Os maiores aliados do Brasil são ditaduras. Agora há pouco, nos BRICS, o Lula fez um movimento de se aproximar à Rússia e condenar a ação da Ucrânia, deixou isso cada vez mais claro, o que não tem o menor sentido, porque países democráticos estão de um lado claro, e não é do lado da ditadura de Putin. Insiste no erro na medida em que ele se alia ao Hamas, se alia a grupos terroristas, se alia a Nicolás Maduro, critica o Milei, que está levando a Argentina para ser uma das economias mais pujantes do país, fechando acordos de livre comércio, baixando tarifas, se aliando aos Estados Unidos, enquanto isso o Brasil vai se aliando ao lado do mal. E a retaliação está batendo na porta. Trump começou avisando, tweetando, fazendo sinais diplomáticos, o Brasil ignorando, o Brasil subindo o tom, Janja dando resposta, dizendo que os jornalistas eram vira-latas. O Lula, aliás, dizendo que o Trump não deveria se intrometer no país, mas ao mesmo tempo mandando o jatinho da Fábio pro Peru, fazendo a cena com a Cristina Kirchner na Argentina, sendo incoerente ao extremo e comprando briga com quem não precisa, com quem não deveria, porque quem vai pagar a conta disso tudo é o povo brasileiro. O Lula é um grande incompetente, irresponsável, que colocou o Brasil nessa situação prejudicial ao brasileiro e que não tem condição de brigar. São dois gigantes num ringue na visão do Lula. Mas na visão do mundo inteiro, é o maior país, o lutador que está invicto, que tem um cinturão que nenhum outro grande lutador consegue desafiar, e um nanico. É como se você pegar um lutador de UFC e um lutador amador e jogar eles num ringue. O Brasil não tem a menor chance de sair ganhando. Ou o Lula vai aliviar, vai colocar a orelha para baixo, o rabinho entre as pernas e vai pedir desculpas aos Estados Unidos, ao Donald Trump, que, de novo, tá errado. Mas o Lula tá muito mais errado do que ele. Infelizmente, o Trump tem um poder que o Lula não tem, e se arrepende, e retroage, pede desculpa e faz um acordo, ou o brasileiro vai continuar pagando caro. Porque Trump já avisou, se Lula quiser retalhar na mesma moeda, Trump vai aumentar a tarifa, e pode aumentar porque a economia americana é muito, muito, muito maior do que a brasileira. O Brasil é um nanico em termos comerciais, e também, infelizmente, graças ao seu presidente, um nanico em termos diplomáticos. Isso que o Lula, antes, era visto como alguém de referência a nível mundial. A única referência que o Lula é a nível mundial hoje é de vergonha. Isso a gente viu também na última reunião entre os líderes globais. Vocês lembram bem das cenas, nas fotos, nas reuniões. E agora, o Brasil todo, os brasileiros todos e principalmente as empresas vão pagar conta. Se você gostou desse conteúdo, se fez você entender um pouco melhor das brigas comerciais, de quem tá certo, quem tá errado, quais são os erros e os acertos, deixe seu curtir nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas e ajude mais pessoas, e também se inscreve no canal para você ficar ligado em outros conteúdos como esse.